Boa noite, boa noite. Uma Uma alegria muito grande estar com vocês novamente. Inicia-se um ano, novas novas esperanças, esperanças, novas alegrias. E hoje Hoje nós vamos ter uma live com a presença do Robson Maranhão e do e do Luiz Antônio. Luiz Luiz Antônio, Antônio, como todos sabem, ele é o presidente do Remana e vai e vai estar batendo um papo com a gente hoje sobre o o início da casa, com a fundação. Então eu vou trazer eles aqui para que a gente possa dar uma boa noite para ele. Então, Robson, boa noite. Luiz, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, nós já temos a nossa Mariane assistindo, também desejando boa noite para nós. E a partir de agora, Robson, eu vou deixar vocês nesse bate-papo a respeito do Lemana e do nosso tema de hoje, que é um ano novo, esperança, um recomeço. Eu vou estar aqui escondidinho e deixar vocês falar. Um abraço, boa conversa aí para vocês. Obrigado, Wilson, por essa oportunidade. Vamos dar boa noite a todos, né, que estão nos assistindo, que vão nos assistir. E peço licença ao Luiz Antônio para fazer uma prece, né, para a gente começar a nossa live sobre a proteção de Jesus. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, o médico de nossas almas, e a Maria, nossa Mãe Santíssima. Agradecemos, senhores, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui para divulgar a doutrina espírita. Te agradecemos por esta oportunidade de Deus ter colocado em nossa existência esse facho de luz, que é a doutrina espírita, que nos consola, nos esclarece, nos ilumina o caminho, nos faz entender o ontem e o futuro, valorizando sempre o presente na construção de um mundo melhor. E pedimos, Senhor, inspiração para mim, para o Luiz Antônio, para que possamos, com as nossas palavras inspiradas pelo Cristo e pelos bons Espíritos, tocar o coração dos nossos irmãos que nos estão nos dando a oportunidade de falar e eles ouvirem. E assim, nesse clima de paz e de harmonia que já nos encontramos, pedimos a permissão para iniciarmos esta atividade em nome de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Meu irmão Luiz Antônio, boa noite. Boa noite, meu irmão. Você de Macapá e eu de Brasília, né? Mas os nossos corações estão sempre ligados, os nossos pensamentos também. E essa noite, o primeiro dia do ano de 2021, e como forma de esperança a cada dia, porque 2020 foi de muito aprendizado. As experiências que passamos fizeram que a gente prosperasse, que a gente adquirisse conhecimento, experiências, forças, renovasse a nossa fé para adentrarmos o ano de 2021 com muito mais esperança, né? Eu vou pedir licença, que só um minutinho, gente, que o meu computador não está conseguindo conectar, então eu vou pedir aos senhores um minuto só para eu poder conectar aqui, que a bateria está acabando. Ok. Eu acho que agora melhorou. Agora ficou ok. Se ele
Se ele me avisar que está caindo a bateria, eu vou ter que fazer de novo, tá bom, gente? Mas continuando, então, nesse dia, Luiz Antônio, nós vamos abusar um pouco do seu conhecimento, abusar um pouco da sua experiência junto ao Lar Espírita Maria de Nazaré, para que possamos demonstrar para os nossos irmãos a importância de um planejamento, de um pensamento positivo, de otimismo, e sabendo que cada instituição que é criada no planeta Terra em prol da humanidade, em nome de Jesus, é um pontinho de luz que vão se ligando a outros pontinhos de luz para que a gente possa estender por toda a Terra o amor e a paz, a misericórdia, o perdão, para que a gente possa contribuir para que este mundo de expiação e provas passe a ser um mundo de regeneração. E eu quero continuar nessa escola, né? Então eu vou passar a palavra para você para dar as boas-vindas também, e logo em seguida eu vou fazer algumas perguntas para o presidente do Lar Espírita Maria de Nazaré, localizado em Macapá, no estado do Amapá. Boa noite, Luiz Antônio. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Aquelas pessoas que não vão nos ouvir, né? Depois da nossa live aí, que estava gravado da nossa live, depois ouvir. São muito grandes para fazer essa live, não? Que apesar da distância, a tecnologia nos permite estarmos ligados. Segundo a obra básica da André Luiz, a comunicação entre aqui nós estamos nos comunicando de um estado e outro. Estou muito satisfeito. Luiz Antônio, a sua voz está oscilando agora, entre baixo e alto, né? A minha também está assim? Eu estou te ouvindo bem. Chega um pouquinho mais para frente do computador, que eu acho que quando você... É isso, vamos ver agora. Então, eu vou fazer algumas perguntas e espero que os irmãos gostem do nosso bate-papo aqui nessa live. Vamos lá. Luiz Antônio, você como presidente do Lar Espírita Maria de Nazaré, em Macapá, quando que se deu a sua oportunidade de ter conhecimento da doutrina espírita? Quando que você se tornou espírita? Como foi essa experiência? Pois não, meu. Eu justamente eu fui espírita em 87, 88. Quando uma das minhas filhas, gêmeas, teve um problema de desmaio, né? E nós levamos a médicos da época e não se descobria nenhum problema. E nós fomos convidados para conhecer o centro espírita por você, que era a casa transitória, aí no Distrito Federal. E desde o primeiro dia que eu entrei na casa, eu comecei a estudar as obras básicas, né? E fui encaminhado para frequentar, perto da minha casa, um centro espírita chamado CEAI, Sociedade Espírita de Assistência e Estudo, localizado aí no Cruzeiro Novo. Você está me ouvindo bem, Robson? Estou. Então tá. Estou no Cruzeiro Novo, estava no apartamento do morar. E nós começamos a fazer tratamento de passe com as crianças, os filhos da época, né? Alice já desencarnou, tinha 2 anos, e aí vieram um ano, 2 meses depois dele, né? E eu comecei a estudar a doutrina espírita, comecei a fazer sistematizado a doutrina espírita, ler bastante, fazer os tratamentos de sessão, estudei mediunidade, fui no grupo de desenvolvimento mediúnico, comecei a fazer palestra, e depois que me transferi para Macapá, estou aqui acompanhando aqui o movimento local.
Tem mais de 30 anos. Eu estudo a doutrina espírita. Ok. Uma boa experiência, né? Mas antes de você se tornar espírita, você teve outra religião? Tive. Eu nasci. Me batizaram na igreja católica. Que naquela época era uma questão social, né? Todo mundo batizava na igreja católica. Mesmo aqueles que não tinham religião. E eu fui batizado pelo meu pai por uma questão social, minha família batizou na igreja católica. Mas eu fui educado dentro da igreja batista, né? Quando eu comecei a me entender por jeito, meu pai era batista, eu frequentava batista. Eu fui batizado com o E logo depois, eu gostava muito de frequentar a igreja batista. Participar das escolas dominicais, sempre gostei muito. E aí meu pai saiu da igreja. E calhou justamente com a oportunidade de morar em Brasília. Ainda frequentamos um pouco do metodista naquele local. Saímos daqui. Eu só fui escolher a minha religião com 27 anos. Que eu escolhi a doutrina espírita dele. Mas eu já tive outras oportunidades. Eu já conheci várias igrejas, várias religiões. Congregação cristã, evangélica também. Exército da Redenção, uma religião criada na África. União do Vegetal, que é uma sociedade espiritualista, onde a gente consumia lá um chá, ayahuasca. Então tive várias oportunidades e aprendi muita coisa em todas as religiões que eu passei. Mas optei por escolha mesmo, né? Por de encontro aquilo que eu imaginava. Desde quando eu comecei a obra, eu recebi aquilo. Rapaz, isso aí não pode ter outra explicação que vocês aí. Fala aí. Era essa que eu estava. Essa aí eu me convenci. Entendeu? Nós temos boas lembranças da Igreja Batista, né? Que foi, querendo ou não, foi a base religiosa que nós tivemos, graças a Deus, graças a nossos pais e nossos avós, né? Muito bom. Exatamente. Continuando aqui no nosso bate-papo, quais as experiências vividas e os trabalhos que você já participou em uma casa espírita? Tá. Vamos começar pela SEAI. Na casa do auditório eu recebi um esporte espiritual, né? Exatamente. A me aprofundar na Sociedade Espírita de Assistência de Estudo. O privilégio de ter um casal de dirigentes da doutrina. Foi primeiro a Marlene e depois o Cardoso. Depois que eu tenho carinho muito grande, eu tenho contato com ele até hoje. Então eu comecei a estudar a doutrina, comecei a ministrar gabinete, orientado esse casal. Fui para desenvolvimento mediúnico, orientado pelo Cardoso, e comecei a fazer palestras orientado pela Marlene. Ela me matriculou num curso assim, de palestrante na Federação Espírita Brasileira, e eu falei que eu não planejava ser palestrante. E ela, bem sábia, né? Ela disse que não, que aquele curso era só para eu ter uma base, mas que não era para eu ser palestrante. Só que depois que acabou o curso, ela me botou na escala de palestra lá da CEAI logo no primeiro domingo. E aí eu comecei a fazer a palestra. Trabalhei também lá na CEAI com como é que chama? A campanha do quilo, a campanha que tinha o nome de Alta de Souza naquela época, que também era de recolher mantimentos. Fazíamos visitas a asilos, a orfanatos, ao presídio aí da Papuda. Fazíamos também distribuição de sopa embaixo da ponte aí no eixo central aí em Brasília. Fizemos muitas coisas aí dentro desse movimento espírita em Brasília. Era um momento que eu lembro que a gente ia fazer
a campanha Alta de Souza, né? E nós batíamos na porta das pessoas no domingo, justamente na hora da corrida do Ayrton Senna, né? Então, às vezes, a gente não era muito bem recebido, mas era um trabalho muito gratificante. Não estou ouvindo sua voz, Robson. Você está sem o microfone acionado. É lógico, eu desliguei o microfone para sua voz ficar melhor e realmente ficou melhor, com a sugestão do nosso amigo Francisco Almeida. Ótimo. Mediunicamente, qual é a sua experiência na área mediúnica? De tratamento espiritual, desobsessão? Pois é, o Robson, eu quando comecei a fazer o desenvolvimento mediúnico, eu tive um grande instrutor, um grande dirigente, que era o seu Rubens, meu vizinho, inclusive, aí, morava perto de mim. E ele tinha uma experiência muito grande, já era um senhor de mais de 60 anos, tinha uma experiência muito grande na área mediúnica. Então, eu fui encaminhado pelo Cardoso primeiro, depois por ele, quando eu fui para o grupo definitivo, né, mediúnico. E desde o primeiro momento, eu sempre fui dialogador, que naquela época chamava-se de doutrinador, né? Eu nunca tive a mediunidade ostensiva, nem psicografia, nem evidência, nem psicofonia. A minha mediunidade é inspirada, né? Então, desde o primeiro momento que os amigos espirituais me utilizam, me inspiram, e eu faço palestras e faço o diálogo com os nossos irmãos nas reuniões mediúnicas. E tive a oportunidade muito, muito interessante de conversar principalmente com suicidas. Desde o primeiro momento que eu trabalhei como dialogador, eu tive a oportunidade de ter acesso a esses irmãos que saíram da vida através da porta falsa do suicídio. Então, a minha trajetória dentro da reunião mediúnica foi muito rica. Eu aprendi muito nos primeiros anos e continuo aprendendo, porque nesse momento de pandemia nós estamos afastados, fazendo nossas reuniões virtuais, só de vibração. Mas eu estou ainda trabalhando com dialogação nas reuniões mediúnicas. E tenho visto muitas coisas, Robson. Tenho aprendido muito, principalmente com a experiência daqueles que já estiveram aqui na Terra e que sofrem as consequências do bem viver e do mal viver enquanto estiveram aqui entre nós. Sem som. Você tem um trabalho de preces para esses nossos irmãos que adentraram o plano espiritual, tirando a vida do corpo? Que dia que é e como funciona esse trabalho? Inclusive hoje eu fiz na sexta-feira, achando que era segunda. Olha, o diabo me atrapalhou, depois de 15 anos assim mesmo. Mas a ideia inicial era que nós fizéssemos a prece da irmã vencida todas as segundas-feiras, às 18 horas, no horário dos anjos, que a gente chama, né? Então, a ideia é que nós fizéssemos a prece, por quê? Nós aprendemos, de acordo com a filosofia, de acordo com a literatura espírita, que aqueles irmãos, quando estão numa situação de desequilíbrio no plano espiritual, logo após o cometimento do suicídio, o único momento de alívio que eles sentem é quando nós estamos direcionando a prece para eles, né? Existem várias histórias interessantes, inclusive uma do Divaldo, em que ele viu uma notícia de jornal e começou a orar por aquele que tinha tirado a vida pelas próprias mãos. Depois de muitos anos, Divaldo, numa situação muito difícil, depressivo, ele foi socorrido por um espírito que ele nunca tinha visto. E depois que o espírito conversa com ele, aconselha ele, o espírito se identifica dizendo que tinha sido aquele suicida que ele sempre orou. E ele nunca tinha deixado de orar, o Divaldo, até aquele dia que o espírito foi socorrê-lo. Então você veja bem. E ele relata para o Divaldo que eram os únicos momentos de alívio que ele tinha, era quando o Divaldo estava orando por ele. Porque ele era levado até a janela, porque o Divaldo tinha o hábito de orar na janela da casa dele, né, olhando para o céu. E ele era levado para aquele local enquanto o Divaldo orava por ele. E ele via o Divaldo e sentia o alívio naquele momento. Então, por isso que a gente dá uma importância muito grande. Eu tive a oportunidade de participar da prece pelos suicidas na SEAI, que acontecia nas segundas-feiras, pela nossa tão querida e que já partiu, nossa irmã Rosa. Então, eu participei dessa prece pelos suicidas na segunda-feira, lá na SEAI, no Cruzeiro Novo, em Brasília. Por isso que eu comecei a fazer. Tive um problema técnico, tive que parar durante um período, mas nós já fazíamos essa prece pelos irmãos suicidas há mais ou menos uns 2 anos. Se você for na nossa página,
tanto no YouTube quanto no Facebook, vocês vão ver lá a prece pelos suicidas de anos atrás, tudo lá gravado, vocês podem ver, podem ter acesso. Ok, Luiz Antônio. Vamos fazer 3, 4 perguntas de uma vez só. Quando que você pensou em fundar o Lar Espírita Maria de Nazaré? Quando foi a sua fundação? Como e onde funciona o Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré? E quantos colaboradores e amigos você já tem nessa instituição espírita em Macapá? Meus amigos, meu irmão, por incrível que pareça, eu tive a situação do suicídio do meu filho em 2007, né? E a partir do momento que ele partiu dessa vida através do suicídio, eu comecei a estudar a doutrina espírita nesse segmento sobre suicídio. Eu já tinha lido Memória de um Suicida e comecei a relê-lo, estudando. Fui ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida. E todas as vezes que eu pude estar em Brasília, eu ia procurar um querido amigo meu aí, inclusive teu cunhado, né? O meu irmão Ginaldo, para ver se tinha notícias do meu filho. E algumas vezes obtive resultados, tive notícia do meu filho. Graças a Deus ele está no plano espiritual já trabalhando, né? Num grupo que se dedica ao socorro daqueles que morrem através das mortes violentas, através do suicídio, né? E numa dessas idas, eu estive em 2015. Eu estive no Centro Espírita Lamana, Lar Assistencial Maria de Nazaré, com a irmã do Lemana, né? Porque foi lá que eu recebi a primeira mensagem do meu amigo espiritual, que não se identificou ainda, e ele nos disse da necessidade de nós abrirmos um centro espírita num dos bairros mais pobres que temos aqui em Macapá. Eu fui para receber notícia do meu filho. Quando eu estava me despedindo do Ginaldo, já estávamos dando como encerrada a nossa reunião, ele falou para mim assim, Ginaldo, Antônio, só um momento que tem um irmão aqui que ainda quer falar contigo. E ele veio nos dizendo dessa necessidade, e nós recebemos aquela mensagem com muita desconfiança, até porque nós não nos considerávamos ainda aptos, né, para esse tipo de trabalho. E depois começamos a nos corresponder com alguns amigos que nós temos em outros estados, para nos prepararmos e para tirarmos a dúvida se era isso mesmo que nós deveríamos fazer. E tudo se encadeou de uma maneira tão interessante que nós fizemos parte de um seminário aqui em Macapá, na Federação Espírita Amapaense, e lá foi nos dito que um médium vidente tinha visto os futuros locais onde seriam criadas novas instituições espíritas aqui em Macapá. E uma dessas instituições seria no bairro que eu tinha recebido a notícia em Brasília. Então as coisas foram se encaixando, né? E nós fomos mentalizando, nós fomos orando, fomos instruídos de novo pelo Ginaldo para que a gente ouvisse a nossa inspiração, a nossa intuição, né? E fomos convidando. A primeira pessoa que eu convidei foi a minha vice-presidente, a Chica, nossa Francisca Barata, que é a vice-presidente do Lemana hoje. E fomos convidando várias pessoas. Começamos primeiro numa sala cedida pela Federação Espírita Brasileira, em maio de 2018. Nós começamos a nos reunir numa reunião de quarta-feira, numa sala cedida pela Ana, nossa presidente da Federação Espírita Amapaense. Depois de um tempo, o grupo sentiu a necessidade de a gente ter uma identidade. E nós decidimos que nós íamos sair de dentro da federação. Depois de um ano, mais de um pouco de um ano funcionando lá dentro. E aí nós fomos para uma sala cedida pela nossa irmã Cris Pereira, né? Uma sala comercial, foi cedida de graça para a gente. Nós começamos a nos reunir lá. E já tínhamos mais ou menos umas 20, 25 pessoas nesse momento. Depois chegou a pandemia. E nós começamos a fazer as nossas reuniões virtuais. Foi aí que nós fizemos um convênio aí do Lemana, do Lamana, dos nossos irmãos aí que estão participando de nossa página aí do Facebook. O que aconteceu? Foi uma surpresa gratificante, porque as pessoas se identificaram com o trabalho, né? E nós estamos aí nesse trabalho virtual. E a nossa irmã Chica, a Francisca Barata, ela se ofereceu, ela cedeu o sítio dela, que fica aqui
perto do Mar Abaixo, onde é o bairro que nós queremos fundar o centro, né? Onde vai ser a sede definitiva, né? Nós estamos com um processo junto à prefeitura. E ela cedeu o sítio. Então, quando acabar agora essas restrições com a pandemia, porque a nossa Federação Espírita Mamaense já voltou a se reunir presencialmente. Então, nós estamos esperando o final do ano, início, acabar esse período de festas, e nós vamos começar a nos reunir agora nesse sítio, que é um espaço maravilhoso. Tem até um riacho nesse sítio. E é pertinho da onde a gente vai ter a sede definitiva. Então, nós vamos voltar agora, depois da pandemia, no horário, no ar livre, lá é o ar livre ainda, nós não construímos nada. Nós temos uma casa bem humilde de madeira, mas nós não estamos querendo usá-la, nós vamos começar a usá-la para fazer reuniões ao ar livre mesmo, e vamos começar a construir um pequeno centro espírita lá dentro, provisório, de tijolo, de alvenaria, como a gente chama aqui, né? E hoje nós temos mais ou menos, entre página do Lemana e as pessoas que fazem estudo conosco, de 25 a 30 pessoas. Há uma oscilação, né? Aquelas que se identificam mais com o estudo da doutrina, aquelas que participam só do Evangelho, porque hoje nós continuamos a estudar através de uma plataforma. Então, a gente tem o estudo nas quartas-feiras, que é o estudo do Livro dos Espíritos, e na sexta-feira nós temos o estudo do Evangelho, além de participarmos das nossas lives aí do Lemana. Então, o nosso trabalho hoje, ele se resume nesses dias da semana, quarta e sexta-feira. E agora, esse ano, né, nós deliberamos que vai ser, as nossas lives serão só sexta-feira, não é isso, Robson? As lives nessa interação entre o Lamana e o Lemana e o Lamana, às quintas-feiras. Todas as quintas-feiras, às 20h30, nós teremos uma live, né, conjunta, né, de amigos do Lamana com amigos do Lemana, e aí a gente já convida todos, e peço para vocês também convidarem seus amigos para toda quinta-feira, às 20h30, participar das nossas lives, né? Nós temos amigos do Lamana, como a Aurinéia, Igor, Paulo Rosa, Alexandre Ferrari, Wilson, Mariane, Dani, eu, Bruno, e nós estamos fazendo esse trabalho que está sendo enriquecedor, e nós temos uma satisfação muito grande de participar da plataforma do Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré. Meu querido Luiz Antônio, qual é a missão do Espiritismo e do Espírita perante a humanidade neste planeta? Meu querido Luiz Antônio? Pronto. Tinha desligado também para melhorar a transmissão. Ouviu a minha pergunta? Ouvi sim. Olha, o que é interessante é o seguinte. A missão da doutrina espírita, como nós sabemos, nós que estudamos há algum tempo, ela nada mais é do que o Consolador prometido por Jesus, né? Quando esteve entre nós, ele disse que ia até o Pai e que iria pedir ao Pai que nos mandasse um Consolador. E esse Consolador nós não poderíamos pegar mais, nós não poderíamos pegá-lo, não seria uma coisa palpável. E nós, espíritas, entendemos que a doutrina codificada por Allan Kardec, instruído pelos espíritos superiores, é esse Consolador. Então, a missão da doutrina espírita no planeta é trazer, é explicar de uma maneira atual tudo aquilo que o Cristo nos falou há mais de 2000 anos. Tem muitas pessoas que ficam, às vezes, surpresas quando a gente vai falar de doutrina espírita e perguntam assim, mas lá na doutrina de vocês falam sobre Jesus? E aí eu falo para elas, rapaz, aqui a gente só fala de Jesus. Porque o princípio para a gente, o modelo a ser seguido para o espírita é Jesus. A pergunta, né? Qual o espírito mais perfeito que Deus permitiu ao homem conhecer, o homem encarnado? Jesus. É a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. Ele é o modelo a ser seguido. Jesus veio à Terra para nos dar o exemplo de como nós poderíamos vencer o mundo. Ele disse, né? Nesse mundo teríamos aflição, mas eu venci o mundo. Então nós temos que ter o quê? Pegar os ensinamentos do Jesus
resumindo como ele resumiu em 2 mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e aos semelhantes como a nós mesmos, ao próximo como a nós mesmos. Fora da caridade não há salvação. Com essas máximas, com esses mandamentos, é que nós estamos seguindo esse caminho. E qual é a missão do espírita na Terra? É se melhorar. Muitas vezes a pessoa confunde que a missão do espírita é tornar o mundo espírita, né? É transformar todos os nossos amigos em espíritas. Não. Porque Kardec imaginou um mundo onde todos nós saberíamos a verdade. Porque Kardec não admitia ainda, naquela época, o espiritismo só como religião. Ele admitia a doutrina espírita em 3 aspectos: filosofia, ciência, filosofia e religião. Ele entendia que a ciência, nós iríamos pelo lado racional, e iríamos pela filosofia na discussão dos grandes temas da humanidade, e isso nos transformaria num sentimento religioso. Porque o que é religião? É uma religação nossa com Deus. É um religar do ser humano, aqui na Terra, com a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, que para nós é Deus. Então a missão do Espírito é esse: é todos os dias mudar o que ainda precisa ser mudado dentro de nós. É acabar com a nossa inferioridade. É tirar aquelas nossas más tendências. É nos educar para que nós possamos assumir como filhos de Deus e estarmos exemplificando a doutrina espírita, vivenciando. Jesus não falou para a gente assim, só me diga Senhor, Senhor. Não, ele disse, não adianta só dizer sim, 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 Senhor, Senhor. O que interessa é que a gente vivencie a doutrina, pratique o que ele nos ensinou. Ele mesmo falou várias vezes, pegue a sua cruz e siga-me. A cruz são todos os nossos defeitos, os nossos erros do passado, aquilo que estamos espiando aqui na Terra e naquilo que estamos sendo provados. Jesus pegou a sua cruz, que não era dele, era a cruz dos nossos pecados, porque ele precisava exemplificar para nós como é que nós deveríamos viver, como é que nós deveríamos nos corrigir. E é essa, para mim, hoje, a missão da doutrina espírita aqui na Terra. É mostrar que nós temos vida depois da morte, que nós somos felizes ou infelizes pelo que nós fizemos na existência atual e na existência anterior. Nós somos o arquiteto da nossa existência futura. Se eu quero ser feliz agora, eu começo a trabalhar pela minha felicidade agora, porque nas próximas encarnações eu vou ser mais feliz. E ter a capacidade de enxergar que tudo que acontece conosco é de acordo com as nossas necessidades e merecimentos. Nada acontece por acaso em nossas existências. O sofrimento de hoje é a cura que nós precisamos e que nós pedimos quando estávamos planejando na nossa reencarnação. Então, que nós possamos dar graças a Deus em tudo que acontece na nossa vida. Não só as coisas boas, mas as coisas que aparentemente parecem más. Porque sempre aquilo que a gente imagina ser para o nosso mal é para o nosso bem. Porque Deus é amor. Deus, ele não quer o sofrimento do pecador. Ele quer o arrependimento e a correção. E é por isso que nós estamos aqui na Terra, um planeta ainda de expiação e provas, transitando, né, para um momento de um país, de um planeta melhor, que é um planeta de transição. É isso que eu acho, que eu entendo. Ok, meu irmão Luiz Antônio, nós estamos já finalizando a nossa live. Quero dizer que foi uma satisfação muito grande fazer essa live contigo, meu irmão, porque da última vez que nós fizemos alguma coisa, um do lado do outro, como estamos agora, foi lá na Igreja Batista, que nós tivemos que decorar 2 pequenos textos, né? Você lembra disso? O que aconteceu contigo? Lembra disso? Lembra? Na igreja? Lembro sim. Inclusive eu lembro que eu esqueci. Era um texto bem pequeno, eu esqueci, tive que tirar do bolso para ler, depois botei no bolso de novo. O comentário da igreja foi esse, que eu não li tudo até o final. Eu li, colei e botei no bolso. Então é uma satisfação muito grande relembrar isso também, né? Nós éramos crianças, nós éramos da escolinha dominical e fomos fazer uma apresentação, tínhamos que memorizar e nós fomos para lá, para frente da igreja, a igreja cheia, né? Mas foi uma experiência muito interessante porque você buscou a solução, né? Então eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem
para todos os membros do Lamana e para todos os nossos ouvintes, para todos os espíritas e não espíritas, deste ano que está começando, tá bom? Para a gente finalizar aqui a nossa live. Ok. Bom, meus irmãos, o que eu posso falar para vocês numa mensagem como essa de final de ano ou de início, né? Reinício, um recomeço de períodos que nós marcamos através do nosso calendário, um ano, né? Nós estamos começando um novo ano e a doutrina espírita ela nos convida a ter esperança. Nós sempre temos que ter a esperança em nosso coração, porque as nossas existências elas são simplesmente um recomeço do que nós deixamos por fazer em outras existências. Então, quando eu conheci a doutrina espírita, aquilo que me deu um ânimo de vida, um upgrade na minha existência, foi em saber que nós estamos aqui para evoluir. Que tudo que nós aprendemos aqui é patrimônio nosso. Eles nunca nos deixarão. Mesmo que a gente não lembre do que nós aprendemos, mas aquele conhecimento é do Espírito. Então é por isso que muitas das vezes a gente intuitivamente demonstra um conhecimento ou demonstra uma inteligência fora daquela que nós temos aqui academicamente falando, né? Porque nós somos espíritos eternos. E nós estamos reencarnando há milhares de anos, quem sabe milhões de anos. E vamos reencarnar mais um monte de anos, milhares de anos. Porque, para vocês terem uma ideia, o nosso Senhor Jesus Cristo, o governador do planeta Terra para nós espíritas, né? Ele, quando o nosso planeta foi criado, que a ciência hoje já admite, entre 4 e 5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito perfeito. Então, dizem no folclore espiritual que a distância evolutiva de nós para Jesus é a mesma de nós para o cachorro. Então, vocês vejam a distância, o caminho que nós temos que percorrer para alcançar a nossa perfeição relativa, que foi para que Deus nos criou. Deus nos criou simples e ignorantes para que nós chegássemos à perfeição relativa ao ser humano. E ele não tem pressa. O método educativo de Deus é muito perfeito, gente. Muito perfeito não é perfeito. Nós aprendemos, ele permite que nós aprendamos com os nossos erros. Porque nós errando, nós não vamos cometer aqueles erros mais. Nós aprendemos a lição. Porque quando nós erramos, nós sofremos as consequências. Então, a esperança que a doutrina espírita nos dá, que Deus nos dá pelos ensinamentos que Jesus nos trouxe, e que nos trouxe depois modernamente através do Espírito de Verdade, codificado pelo Allan Kardec, é que a vida continua depois da morte. E um dia todos nós nos encontraremos. Agora, nós precisamos ter a responsabilidade de saber que nós estamos aqui para aprender. A Terra, ao mesmo tempo, ela é uma escola, ela é um hospital e ela é uma prisão. Alguns estão aqui sendo curados, estão na Terra hospital, precisando da cura. Outros aqui estão para aprender, estão aqui na escola Terra. E outros estão aqui por um período reclusos, para que depois possam alçar os mundos melhores. Estão cumprindo pena, porque não fizeram por merecer e continuaram onde estavam, nos planetas que os receberam e que eles não foram capazes de acompanhar o desenvolvimento desses planetas. E foram trazidos para a Terra para passar um período conosco, nos auxiliando no desenvolvimento e pagando as suas penas, expiando os seus erros do passado. Então a mensagem que eu tenho para vocês é essa: esperança. Outra coisa, fora da caridade não há salvação. E qual é a caridade que Jesus nos ensinou? É o famoso BIP. Benevolência para com todos. Sermos bons para todos os nossos irmãos. Indulgência para com os erros dos nossos irmãos. Todos estamos na mesma batalha de nos melhorar, só que cada um está num ano diferente do outro. Tem uns mais avançados e outros menos avançados. E por último, aquilo que Jesus nos ensinou: perdoar sempre. Isso é que é caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado, meu irmão. Agora eu vou chamar o nosso amigo Wilson para fazer parte desse final, pedindo ao nosso irmão Wilson que
possa tecer algumas palavras e fazer a prece final para a gente, Wilson. É sempre sempre um um aprendizado muito grande participar dessas lives. Eu confesso Eu que confesso que eu já até anotei aqui o link, Rapaz, foi novidade. né, para que a gente possa utilizar ele aí nos nossos dias. Então, a minha mensagem é só de agradecimento, né? Felicidade por compartilhar com vocês desse momento tão importante, que é o início de um ano, o início das renovações das nossas esperanças, né? Desejosos, falávamos antes aqui em offline, da alegria que muitos não tiveram em 2020 com a perda de amigos queridos, de entes queridos. São 192 mil vidas que, se multiplicado pelos amigos, pelos parentes diretos, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que, porventura, passaram um momento triste, né, nesse ano que passou. Porém, são experiências que nós necessitamos vivenciar, né, colher os frutos dessa experiência para que nós possamos utilizá-los nas nossas vidas vindouras. Então, eu desejo uma paz e uma alegria a todos os irmãos queridos. Ficamos todos com Jesus, com Deus, e possamos sempre estender as nossas mãos operosas em relação aos nossos irmãos. Então, esse é o meu desejo, e comungo de uma alegria com o Luiz de, junto com os meus irmãos aqui do Lamana, participar aí honrosamente em ajuda ao Lemana. Tem sido uma experiência fantástica, valorosa para cada um de nós, tenho certeza disso. Eu que agradeço, meu irmão. A colaboração de vocês aqui está fazendo com que a gente se motive a cada dia mais. Esse grupo ainda vai crescer mais, vocês vejam bem. Esqueci de falar do nosso amigo Brito, né? Que é daí de Macapá, que contribui também com a nossa plataforma, né? O Francisco também, O Francisco, que pediu licença um pouco, está meio atribulado, né? Que também está nos ajudando, porque ele estava com algumas atividades, pediu licença, mas com certeza vai retornar. Então agora eu peço ao nosso amigo Wilson que faça uma prece final para a gente encerrar, por gentileza. Então, os nossos corações em alegrias fraternais, possamos renovar as nossas esperanças, ter a presença do Mestre Jesus, de Maria, nossa Mãe Santíssima, juntamente a cada um de nós, dos nossos familiares. Como disse, possamos estender as nossas mãos silenciosas em auxílio aos nossos irmãos e assim operar a nossa melhor oração, a oração de auxílio aos nossos irmãos que necessitam. Muitas vezes achamos que o auxílio são com bens materiais que se fazem necessário, mas muitas vezes o nosso auxílio é também em apenas escutar os nossos irmãos. Que possamos, com os nossos corações alegres, fiéis a Jesus, caminharmos tranquilamente em 2021 pela senda do trabalho, da edificação da doutrina, naqueles corações que se permitirem serem ajudados. Possam os bons amigos espirituais, aqueles incansáveis trabalhadores da justiça e da benevolência divina, estarem sempre conosco, nos intuindo e nos guiando. A todos os trabalhadores do Lamana e do Lemana, votos de um ano vindouro com muitos trabalhos e muitas realizações ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Wilson. Boa noite, Luiz Antônio. Boa noite a todos os nossos amigos que
nos presentearam com a sua presença. Boa noite. Fique com Deus. Um abraço. Fique com Deus.